vai terminar no futuro sendo caro, fazer a transição, colocar pessoas que tenham competência, contratar, mas esse é um processo também que não é fácil de fazer, embora seja menos difícil do que a própria sucessão, mas fazer a sucessão da gestão, essa é uma coisa importantíssima. A maior empresa do mundo, que, aliás, hoje não é a maior do mundo, porque a maior do mundo hoje é a Exxon, a empresa de petróleo. Por conta do aumento do preço do petróleo, as empresas petrolíferas deram um salto muito grande. Mas a maior empresa do mundo até o ano passado era o Walmart, que está aqui em Pernambuco. O Walmart é a empresa que começou familiar. Ela hoje, o conselho dela é familiar, são os 4, aliás, os 3 descendentes de Sam Walton, porque um morreu recentemente. Mas ela é empresa de controle familiar. Ela é mal sucedida. As casas a CIA tem mais de 100 anos e a empresa continua a empresa familiar. A questão de todas essas empresas, elas conseguiram fazer a transição. Então, no caso do Walmart, a família foi para o conselho e a gestão foi toda profissionalizada. Então, essa aqui é a questão. E aqui no Brasil, eu acredito que mais de 90%, praticamente as empresas que não são públicas, elas tiveram origem familiar ou se transformaram em familiares, que é uma coisa curiosa. Às vezes a empresa não é familiar na sua origem, ela é composta de 2, 3 sócios, mas é a família dos sócios, os filhos começam a entrar. E aí cria um tipo de empresa que até mais, no início ela talvez seja até mais difícil do que a própria empresa unifamiliar, que é a empresa multifamiliar, várias famílias dentro da empresa. Então a empresa familiar hoje é um tema de absoluta atenção e interesse, deve ser de absoluta atenção e interesse de todos que cuidam da gestão, porque a essência da empresa brasileira, ela originalmente é familiar, como aliás no mundo. Aliás, uma empresa familiar de sucesso no Brasil é a Casa Bahia, né? Sim, Casa Bahia, que totalmente. E ainda é o dono que está lá com 90 e tantos anos, né? Samuel Klein. Mas ele já fez a transição para o filho. Hoje quem cuida do dia a dia da gestão é o filho, Samuel e eu não me lembro do nome dele, mas ela é uma empresa altamente profissionalizada. Ela dá a impressão, inclusive usa isso como marketing, que é como se fosse lá o controlador que manda e diz, mas não. Ela é uma empresa altamente profissionalizada. O que tem de mais moderno em termos de tecnologia de informática no varejo, as Casas Bahia têm. Inclusive do ponto de vista ela sabe minuto a minuto as compras que foram feitas, por que foram feitas. A política de crédito dela começou na intuição e hoje é uma política de crédito reconhecida do mundo todo. Aliás, ela foi objeto de um estudo de um dos maiores estudiosos do mundo, da Prahalad, um indiano inglês, que fez um estudo interessantíssimo sobre as Casas Bahia. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Francisco Cunha sobre a TGI. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Francisco Cunha sobre a TGI. Então, Francisco, eu tenho a impressão que quando a TGI começou, havia uma restrição maior do empresário não, eu não quero consultor, não preciso, né? Mas hoje o empresário moderno já tem ciência da importância de uma boa consultoria? Quando nós começamos, recebemos uma sugestão. Não instalar empresa em Pernambuco. Foi uma sugestão, e não foram poucas pessoas não. Muitos empresários, amigos, olha, em Pernambuco não há mentalidade para isso. Esqueça. Foi uma das coisas, inclusive, que nos fizeram pesquisar mais a realidade estadual. Porque era uma coisa que não tinha futuro aqui. Como nós não queríamos, eu particularmente não queria sair do estado, resolvemos pesquisar para saber. E a gente descobriu que havia uma demanda muito grande. A questão é que isso não era algo, digamos assim, disseminado. Não havia esse entendimento. Mas hoje há um entendimento muito mais, o entendimento contemporâneo é muito mais próximo de que há necessidade. A questão é que havia essa percepção de que o empresário devia ser um especialista em gestão. Quando isso é um tipo de percepção que precisa ser ajustado. Ele deve ser especialista no negócio dele. Ninguém entende mais do negócio do empresário, digo isso diariamente, do que ele próprio. Agora, como é que organiza? Como é que os processos devem ser estruturados? Qual é a metodologia para fazer um planejamento estratégico? Ele não tem condições, ele nem deveria se preocupar em ser especialista nisso. Ele deve ter conhecimento, ele deve ter percepção disso. Mas é muito mais prático
muito mais barato e muito mais produtivo contratar alguém que vive disso, pensando nisso que é o consultor. Então foi esse entendimento que a gente procurou desenvolver junto ao empresariado, e eu posso dizer que fomos muito bem aceitos em relação a isso. Hoje, a percepção da importância da consultoria é muito maior do que era há 15 anos atrás, e nós temos sido bastante reconhecidos nisso, o que para nós é um orgulho enorme, porque foi um trabalho começado praticamente do zero. Isso foi. Mas da TGI, apesar do nome do IDA, do TGI, há 15 anos a informática engateava, né? Hoje a informática já é uma peça fundamental em qualquer empresa, né? Virou commodity. Virou commodity. A informática hoje não existe, não há a possibilidade de uma empresa ser bem-sucedida se ela não tiver um bom sistema de gestão informatizado. A tecnologia da informação passou a fazer parte. Tanto é que, embora tenha sido na sua origem a informatização fez parte da TGI na sua origem, à medida que o tempo foi passando, quando ela foi se transformando em algo que exigia uma especialização muito maior e os sistemas passaram a ser comoditizados, nós deixamos de prestar esse serviço diretamente. Então, a informática permaneceu no nome no I, mas inclusive nós transformamos o nome da empresa em TGI Consultoria em Gestão. Ela não trata mais da questão da informatização, porque passou a ser uma coisa absolutamente necessária para as empresas e passou a ser algo que pode ser oferecido em pacotes. Hoje é muito difícil você trabalhar em algo que seja específico para a empresa. Nós trabalhamos do ponto de vista da estratégia, apontando o que é necessário fazer, mas não desenvolvendo mais. Isso não cabe mais. Doutor Francisco, para exercer uma atividade de consultoria, como o senhor faz na TGI, na minha cabeça, exige um estudo permanente. Está sempre estudando, né? Está sempre lendo, está sempre descobrindo técnicas novas. Isso é algo que o desenvolvimento tecnológico... Outro dia eu estava conversando com o empresário e ele disse, não, mas veja bem, só esse papel aqui, aí tratou o que eu estava fazendo assim de uma forma que eu disse, olha, esse papel aí levou quase 20 anos para ser desenvolvido. Aparentemente é um papel, mas tem uma tecnologia, pode não parecer, mas tem uma tecnologia toda por trás disso. Nós, inclusive, lá na TGI, nós temos uma reunião sistemática mensal de desenvolvimento tecnológico. Porque as coisas no dia a dia, a atividade de consultoria, ela é fascinante porque ela é muito dinâmica. Uma realidade de uma empresa não pode ser transportada para outra. Você tem alguns princípios, algumas premissas que podem ser utilizadas. Alguns elementos da metodologia ou da tecnologia que podem ser utilizados. Mas a solução ela tem que ser feita sob medida, é feita alfaiate. Não dá para fazer como a informática. Foi uma das razões porque nós nos afastamos da informática. Eu diria que a informática afastou-se de nós. Porque ela transformou-se em mais ou menos uma coisa padronizada. A atividade de consultoria não dá para fazer isso. Então exige, como você disse, de fato um desenvolvimento tecnológico constante. E ainda mais que as coisas estão... Cada vez tem uma tecnologia nova, muito embora o que haja um fenômeno é o seguinte, é um certo ciclo em relação a determinadas novidades. Elas aparecem, se transformam na bola da vez, depois entram em declínio e aparecem lá na frente com outro nome. Nós queremos agradecer, doutor Francisco, e dar os parabéns aí pelos 15 anos de absoluto sucesso que a TGI tem aqui no mercado pernambucano. E é muito bom que uma empresa que acreditou em Pernambuco e que hoje é reconhecida pelos pernambucanos. Um forte abraço, continue conosco aqui na Rede Estação, Canal 14. Tenham todos uma boa noite.